Oi, família! Na mesa do café hoje nós temos uma pessoa muito especial, aquele que é pai da Fernanda, é pai da Ana Flávia, é sogro do Júnior, atualmente é diretor comercial de uma empresa aqui na cidade de Uberlândia, está quase formando em teologia. Ele, alguém que é muito especial para mim, é uma alegria, é um privilégio estar aqui hoje com você, Fernando Fernandes Nunes. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, que bom, é um prazer estar aqui com você, com todos que estão aqui na nossa mesa também, para compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus fez na minha vida, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Eu vou te servir um café, você aceita? Opa, eu aceito. Vai contando para nós aí qual que é o método. O café é um café especial da Serra da Mantiqueira, em Minas. É um café que tem notas de frutas vermelhas. Você vai ver que a finalização dele é uma finalização bem intensa de chocolate meio amargo. Ele tem assim uma doçura fantástica, um corpo também fantástico também, uma acidez e amargor muito baixo. Então assim, um café muito saboroso, né? Tá servido aí? Que delícia! Esse eu acho que a gente não experimentou aqui em casa ainda não. Já experimentamos? Já experimentamos sim. Mas é um café bem encorpado, muito gostoso. Seu mesmo. Paladar é muito mais apurado que o meu, né? Mas está muito gostoso. Que bom. Vamos lá então? Vamos para o nosso tempo, nossa conversa aqui. Eu queria, primeiro, antes da gente começar propriamente, né, a conversa aqui, conhecer um pouquinho da história do Fernando, queria contar para vocês qual que é a proposta do nosso podcast Café em Família. A ideia é a gente trazer pessoas aqui na nossa casa, convidados aqui que venham, que se assente com a gente aqui nessa mesa, tomando um café gostoso e contando a sua história. Nós temos pessoas próximas, né, que a gente quer fazer isso, que a gente entende que poderia estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente, trazendo edificação, trazendo um fortalecimento. Cada um tem uma história linda que Deus está construindo. E a gente quer ser aqui esse canal, essa porta para as pessoas compartilhar e que fique registrado e que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam edificadas. Para isso, nós vamos então liberar esses vídeos, como nós fizemos aqui com esse, no YouTube. Então, vai aparecer aí, né, para você se inscrever no YouTube, seguir a gente lá no Instagram, Café em Família, vai aparecer aí para você direitinho os links para você acessar, acompanhar o nosso trabalho. A gente pretende trazer pessoas aqui com histórias incríveis e é isso. Então fica aí, né? Curta, comente, compartilhe, né? Você vai ter também a oportunidade nesse vídeo de fazer perguntas também para o Fernando, né? E a gente tem então esse canal e esse acesso aí para todos vocês, para abençoar a vida, se abençoar mais e mais pessoas. Vamos lá? Vamos lá. Estou com uma colinha aqui e nós vamos então, eu quero começar perguntando onde você nasceu e como foi a sua infância. Conta para nós. Legal, então nós temos que começar um tempo atrás, né? Haja tempo. São 47 anos. Nasci aqui em Uberlândia. A minha família, meus pais, eles sempre moraram na roça, nasceram na roça. E depois que eles casaram, vieram para a cidade. Foram morar em Araguari, depois eles vieram para Uberlândia. E logo que chegamos em Uberlândia, eles chegaram em Uberlândia, nasceu a minha irmã acima de mim. E eu sou o caçula da família, né? E nasci aqui. Minha infância foi uma infância talvez assim muito padrão ou comum, como na maioria das casas, na maioria das pessoas daquela época, né?
Era uma época que ainda não existia tecnologia, então era uma época em que nós ficávamos brincando na rua, fazíamos muita coisa fora de casa. Então a nossa relação, assim, até de proximidade com os pais, era só final de noite ou início de dia ou no horário do almoço, porque o restante era muita companhia, muita brincadeira e assim foi. Nós crescemos num lar assim muito relativamente estruturado do ponto de vista de família, né? Com todas as figuras, tanto paterna, materna, irmãs, avós, tios, primos, todos muito unidos. E eu cresci, lógico, aqui na cidade, mas grande parte do meu tempo também eu ia para a roça dos meus avós, para a gente poder passar férias. Período, naquela época tinha muita greve nas escolas, então eu ficava muito na fazenda. E aquilo ali era uma vida para mim assim maravilhosa. Eu sempre tive vontade de morar na roça, né? De ficar lá com os meus avós, de ajudar eles. Então desde pequenininho eu tinha sempre um intuito de querer fazer algo, de ajudar, né? Mas eu fui crescendo um pouco. Meu pai trabalhava numa loja de tecidos, então sempre quando tinha oportunidade de final de semana, às vezes final de ano que tinha balanço ou um período de muita movimentação na loja, ele me levava para poder acompanhar, mas eu não conseguia ficar parado, então eu tinha que ajudar. Então desde novinho eu ajudava em alguma coisa, seja na limpeza, seja no pacote, levava uma coisa ou outra. Então eu acostumei com uma relação de trabalho, porque aquilo ali me fazia muito bem, né? Então, logo aos 7, 8 anos, então, eu ajudava minha mãe também a fazer queijo. Então, no horário, antes do horário do almoço, na parte da manhã, então, os queijos ficavam prontos, então eu colocava um queijo numa bandeja e saía para vender. Enquanto eu não vendia os 4 queijos que estavam na bandeja, eu não voltava para casa. Então eu fui acostumado a viver essa vida de certa forma livre, nós não tínhamos tanta preocupação assim com segurança e essa foi a minha construção da infância. Ela começou assim e logo depois, assim, com a vontade de fazer mais alguma coisa, aí eu queria vender um quadro, eu fui engraxar sapato, eu fui pegar picolé para poder vender. Então durante um tempo da minha vida, assim, eu fui vendedor de picolé e isso também, assim, me ajudou muito a quebrar a minha timidez que eu tinha, porque eu era talvez até só um pouco tímido, mas eu era muito mais tímido e essa relação com as pessoas foi me liberando um pouco mais, né? Mas logo por volta ali que eu tinha 9 anos, 10 anos, o ambiente que eu vivia já não era um ambiente tão saudável, né? Eu comecei a ter noção da vida, das coisas erradas, das coisas que poderia estar trazendo algum tipo de constrangimento para minha família, mas o ambiente que eu vivia era um ambiente de certa forma perigoso. E eu comecei a me envolver. E o fato de estar dentro de um ambiente, por mais que você tenha uma cultura familiar, pais que ali estão com você o tempo todo tentando te mostrar o caminho correto, o caminho errado, mas para que você possa se estabelecer dentro de um pequeno grupo ou ser aceito por ele, você começa a ceder para algumas coisas, você começa a querer fazer as mesmas coisas para você ser aceito. Então foi um período talvez assim muito perigoso da minha vida e logo ali na infância eu estava percebendo os perigos, mas eu estava fazendo. Então aqui em Uberlândia, na década de 80 e final de 70, início da década de 80, tinha muito aquelas turmas de bairro, né? E essas turmas, elas brigavam, a turma de um bairro contra o outro, e eu envolvi com essas turmas. Então saía brigando sem motivo nenhum, só por encontrar e ter rixa de uma turma com a outra. Então brigava muito, corria atrás de pessoas com faca, briga de faca. Eu não sei porque que eu, assim, hoje eu sei porque que eu estou vivo, mas talvez não era para estar, de tanto envolvimento com coisas erradas, coisas ilícitas, drogas. E
Então foi um período realmente muito tenso, um ambiente muito ruim. E eu estava percebendo que eu estava cada vez mais indo para o buraco, até que um dia aconteceu um episódio muito diferente, porque nós fomos na casa de um traficante, num bairro aqui em Uberlândia, para comprar drogas. E lá ele tinha acabado de receber o carregamento dele de drogas, tinha muita droga em cima da mesa. E nós ali fomos, compramos as drogas e saímos. Foi questão de 10 minutos, teve uma batida policial, todo mundo que estava lá dentro foi preso. E eu, no outro dia, eu fiquei sabendo pela reportagem que foi preso, e mais ou menos naquele horário que a gente ficou sabendo, aí me deu um frio na barriga de pensar, eu poderia ter sido preso, né? E aí, Você como tinha que ficaria? Anos Eu tinha 13 anos de episódio? idade. 13. Eu tinha 13 anos de idade. Enfim, e aí, envolvido muito com isso, antigamente a gente podia andar de moto sem capacete, sem carteira, né? Então a gente andava de uma maneira assim, não podia deixar a polícia te pegar, mas se não pegasse, você tinha, vamos fazer, vamos curtir, né? E aí teve um dia que eu sofri um acidente de moto. Era uma mobilete, mas eu tinha 13 anos de idade e eu sofri um acidente que eu quase perdi a vida. E a partir dali, a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Ou talvez até diferente. Ela estava de cabeça para baixo, ela começou a voltar a ter uma ordem mais exata, mais correta. Quando eu saí do hospital, eu tive um ferimento muito grave na minha perna, eu não senti o movimento das pernas e eu fiquei praticamente 3 meses, né, deitado, me recuperando, porque eu não conseguia fazer os movimentos das pernas. Logo na primeira semana, daqueles ditos amigos que eu tinha, né, nenhum deles foi me visitar para saber como que eu estava. E passado uma semana, 2, 3, 4 semanas, os 3 meses que eu passei em casa, sem poder levantar, sem poder fazer nada, não teve nenhum daqueles ditos amigos que foi me visitar. Só que aconteceu algo diferente. Eu estudava na época, só que as pessoas do ambiente de escola eram pessoas totalmente diferentes desse ambiente de rua que eu tinha. E esse pessoal da escola praticamente não tinha relacionamento comigo, porque tinha medo do que eu representava. Não talvez de mim, mas da turma que eu era envolvido, do ambiente que eu estava. Então o pessoal sempre me ignorava, deixava meio que de lado. Era o sentimento que eu tinha. Mas só que no primeiro final de semana que eu passei acamado, sem poder levantar, de repente eu escuto um barulho. E aqueles amigos ou aquelas pessoas da escola, todos foram me visitar. E aquilo ali me chamou muita atenção. Porque eu pude perceber que tinha um grupo que mal eu tinha relacionamento, deu importância para a minha vida. E aqueles que jurava matar por minha causa ou morrer por minha causa, sequer apareceu. Então aquilo ali acendeu algo diferente no meu coração. Então, além desse fato, foram 3 meses longe de todo e qualquer tipo de arruaça, longe de drogas, longe de envolvimento de grupos, de turmas, de fazer coisa errada. Então, nesses 3 meses aí surgiu um pequeno grupo de pessoas chegando para mim e falando: Fernando, para você poder recuperar suas pernas, recuperar seus movimentos, vamos começar a jogar bola com a gente tem uma escolinha ali que a gente está treinando, uma escolinha de futebol de salão e tudo, por que você não vai? E aquilo ali, meu coração queimou, e eu fui para essa escolinha. E quando eu cheguei lá, eu já notei uma coisa diferente, porque não começava a aula, não começava os treinos físicos sem antes começar com uma oração. E finalizava também com uma oração. Eu achei estranho porque eu nunca tinha presenciado isso. Eu nasci dentro de um berço católico romano, então o máximo que eu tinha era um certo ritual de novenas, de rezas, mas aquilo nunca
eu tinha tido contato com um Deus, porque sempre era uma relação assim. Eu via aquilo que estava pregado na parede, mas aquilo para mim era frio, não conversava comigo. E eu não conversava com aquele que estava lá pregado lá naquela parede. Então eu nunca tive uma relação profunda, nem sequer de conhecer mais a fundo quem que era Deus, né? Quem que era Jesus Cristo, quem que era o Espírito Santo. E na escolinha eu comecei a baixar a cabeça, fechar os olhos e seguir o que aquela pessoa estava orando. Mal sabia que aquela escolinha era uma rede, era uma estratégia de um evangelista para poder falar da palavra de Deus. A escolinha, o futebol que todo mundo queria fazer era só simplesmente um caminho para poder levar a palavra de Deus, a mensagem, né? Achei isso realmente muito interessante. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Antes dos 13 anos, você jogava? Você já jogava futebol ou você não se interessava pelo futebol? Não me interessava muito. Por quê? Porque era só uma coisa despretensiosa de jogar na rua. A gente colocava 2 latinhas de óleo na rua de um lado e 2 do outro, fazia que era golzinho e vamos brincar. Talvez os mais velhos aqui vai saber o que eu estou falando, né? Então a gente brincava com uma bola que era bola às vezes feita de meia, arrancava o tampo do dedão, assim, periodicamente você estava com os pés todos machucados, porque a gente sequer tinha tênis, quando muito tinha um quichute, né? Então quem tinha quichute, eu vou te falar, era vamos falar assim, era o bom de finanças, né, da rua, né? Era o cara mais rico da rua, né? Eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Aonde você amarrava o cadarço do quichute? Era na canela? Igual não, a gente isso vê? eu não posso falar. Não, isso você não cometeu? Não, isso é humilhação demais. É muita humilhação. Hoje não dá nem para falar, né? Mas assim, uma das técnicas do quichute era fazer aquela amarração tipo romana, né? Tipo gladiador, né? Que chegava quase no joelho, né? Fazendo as tranças na perna, na canela, muito né? Feio, por sinal, né? Meu pai, mas antigamente era até bonito, era né? Estiloso era estiloso para época, né? época. Mas eu estava comentando sobre... Eu te perguntei do futebol, né? Se você jogava antes não dos jogava. 13. E aí, nesse processo na escola de futebol, eu comecei a me interessar mais por aquilo que eles estavam falando sobre Deus, sobre ler a Bíblia. Às vezes ele lia um versículo da Bíblia e aquelas pequenas sementes foi começando a ser colocadas dentro do meu coração, sendo plantadas no meu coração. E aí, nós fomos fazer um acampamento. Em dezembro de 1987, praticamente há 34, 35 anos atrás, praticamente. E nesse acampamento, não era um acampamento como os jovens fazem hoje, né? Que tem toda a estrutura, que tem lugar para dormir, que tem cobertor, que tem cama arrumada, que tem cozinha, né? Tem banheiro, tem cozinheiro fazendo comida. Não. Naquela época é o seguinte, vamos para um acampamento. Colocamos tudo dentro de um caminhão, que era só uma lona de caminhão, umas varas para poder fazer como se fosse uma tordinha, uma barraquinha improvisada, alguns colchonetes e era o que tinha. E comida nós mesmos que tínhamos que fazer. Água era do córrego, né? Luz à noite era de fogueira. Então era algo bem rústico, né? E nesse acampamento algo me tocou de forma profunda, porque no dia à noite, no sábado à noite, ele colocou todas as crianças assim ao redor de uma fogueira e ele pegou um livro e ele começou a contar uma história de alguém que amou a gente há mais de 2000 anos atrás. E amou de uma maneira tão intensa que acabou dando a sua vida por nós. E esse era Jesus Cristo. E pela primeira vez eu vi a história como ela aconteceu. E eu não pude conceber alguém que pudesse fazer algo tão extraordinário por mim, por tantos erros, que com tão pouca idade, com 13 anos de idade, já ter entendimento, consciência de tantos erros que eu cometi, né? E eu falava, não tem lógica.
Ele morreu por mim. E ele contava essa história num livro que chamou muita atenção de todas as crianças naquela época, aqueles adolescentes. Era um livro sem palavras, era um livro só de cores. Então, nós ficávamos assim impressionados como ele lidava com essa história, com esse livro que não tinha palavras nenhuma, mas aquilo me impactou de tal maneira que no final, o que nós chamamos hoje, tipo assim, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você quer se converter, né, ao cristianismo, e ali não só eu, mas vários de nós ali naquele momento, nós curvamos a nossa cabeça e entregamos o nosso coração para esse Jesus Cristo. Que bênção, né? Ou seja, foi em dezembro de 87, faz muito tempo que eu entreguei o meu coração para Jesus. Eu tive entendimento de que alguém tinha morrido na cruz do Calvário. Eu tive entendimento de um Jesus histórico. Eu comecei a entender a história dele, né? Muito bom, muito legal sua história até aqui. E depois disso, depois desse contato, você deu sequência, teve uma consolidação, você teve uma sequência aí nessa sua entrega, né, para Cristo ou não? Eu voltei do acampamento muito empolgado com tudo que eu vivi. Aí logo nas semanas seguintes teve ele fez um desafio lá no grupo de futebol falando o seguinte: olha, quem vier aqui e decorar o menor versículo da Bíblia e o maior versículo da Bíblia vai ganhar um presente. Na hora eu imaginei, poxa, será que é um quichute? Tô brincando, mas será que é um tênis legal para jogar, uma bola, uma camiseta e tudo? Top. E aí eu fui mergulhar, eu fui pesquisar, né? Naquela época não tinha Google, não tinha informação rápida para você vir, então eu tinha que procurar as pessoas mais antigas. Olha que legal. Eu fui procurar as pessoas mais antigas do meu convívio, ninguém sabia, porque na verdade ninguém sabia de Bíblia. Na verdade tinha só uma religião, né? E tinha como algo meio que rotineiro, metódico, de domingo a domingo, de participar de uma atividade religiosa, mas conhecer profundamente a Bíblia não. E aquilo foi me chamando a atenção, até que alguém me falou, não, o maior versículo da Bíblia fica em Ester 8:9. E aí eu fui decorar esse versículo grande por sinal. E aí eu cheguei lá na outra aula e falei assim, vou arrebentar, vou ganhar o quichute, né? E de repente ganhei uma Bíblia, era o presente. E foi um presente tão inusitado, coisa que eu nunca imaginei que eu iria ganhar, mas eu ganhei a minha primeira Bíblia. E aí começou a minha trajetória de leitura da Bíblia, de conhecer um pouco mais dentro das minhas limitações, através de uma leitura, aquilo que a Bíblia falava. Então eu fui tomando pé de algumas coisas, mas muita coisa não entrava na cabeça, mas eu lia. Tanto é que eu riscava minha Bíblia, e eu com 13 anos, 14 anos, 15, eu lia muito a Bíblia, mas só que praticamente não descia muito no meu coração. E uma das coisas que eu percebi que foi importante nesse processo meu de conversão é porque o projeto era só evangelístico, mas nós não tínhamos, e esse projeto ele não estava vinculado a uma igreja, a um corpo, para que pudesse nos consolidar dentro daquilo que a gente tinha recebido. Então, para poder orientar, para poder nos instruir, ter uma escola bíblica, ter comunhão com pessoas que falavam a mesma língua, que comungavam da mesma fé, né? Que tinham a mesma fé. Então, eu meio que fui perdendo um pouco a velocidade ou diminuindo meu ímpeto de querer saber mais a respeito da palavra. Por quê? Porque, como um garoto, tantas coisas aproximando, e aí com 15, 16 anos de idade a gente começa a querer olhar para os lados, começa a ver as pessoas, as meninas, e você fala assim, poxa, eu queria namorar, então seu coração vai enchendo com outras coisas, e eu percebi que Deus foi ficando de lado. Na verdade, eu fui deixando Deus de lado, né? Até que aos 17 anos eu encontrei a mulher da minha vida. É você mesmo.
E com 17 nós começamos a namorar, nós já contamos essa história aqui. Com 19 nós casamos. E até esse período nós não estávamos vinculados, e eu não estava vinculado mais assim de aprender as coisas de Deus, de participar de uma igreja, de seguir aquilo que eu tinha aprendido a respeito de Jesus, né? Então eu fiquei uma pessoa assim parada, estagnada numa fase de aprendizado de Jesus, né? Numa primeira fase, num primeiro nível de relacionamento e de revelação de Jesus Cristo. Nós casamos com 19 anos e aí a vida começou a ganhar um caráter um pouco diferente, porque apesar de muito jovem, mas nós tivemos que abraçar um nível de responsabilidade muito grande. Com 20 anos nós tínhamos já as 2 filhas, né? Então era uma responsabilidade de uma casa, 2 filhas para criar, de construir alguma coisa e diante de recursos totalmente escassos, né? Porque apesar da gente ter vindo assim, de famílias de base familiar estruturada, mas do ponto de vista financeiro, nada abundante. Ou seja, nós tínhamos que ralar, trabalhar e conquistar centavo por centavo para tentar construir alguma coisa, e agora com uma responsabilidade maior, né? Com as 2 filhas. Com as filhas, né? E isso também, essa área profissional na sua vida também foi muito importante, né? Porque aí você era novo ainda, já com uma família, com esposa, com 2 filhas, com toda uma responsabilidade, né, da casa e a sua vida profissional, que havia uma expectativa também de eu preciso ser alguém, eu preciso crescer, eu preciso avançar nessa área profissional. Qual que era a sua expectativa? Como foi lidar com tudo isso de uma vez só? Foi muito tenso, mas ao mesmo tempo eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de crescer. Mas até para tocar nesse assunto, eu gostaria de falar algo que Deus me mostrou com o passar do tempo, com a maturidade. Ele me mostrou o que estava por trás, qual era a motivação que estava por trás de crescer, de obter sucesso, de avançar, de ser carreirista em empresas, né, de conquistar dinheiro. Quando eu era menino, eu tinha uma vontade muito grande de aprender a tirar leite. Talvez era um dos maiores sonhos da minha vida, era tirar leite de uma vaca. Olha só. Cada um com seus sonhos. Cada um com seus sonhos, né? Tem alguns que pensam em voar, de ser piloto de avião. Eu não, eu queria tirar leite de vaca. E assim, eu não tenho nada que pesa no meu coração em relação à pessoa que falou isso. Mas aí, quando eu ia para a roça, aí eu queria tirar leite. Quando eu comecei a pegar, aí chegou para mim e falou o seguinte: você não dá conta não, deixa eu tirar porque eu preciso tirar mais rápido. E aquele não dá conta não soou dentro do meu coração com um peso tão grande, mas um peso tão grande, porque foi uma frustração, porque eu carregava uma vontade tão grande de aprender, e na primeira oportunidade que eu tive, eu ouvi essa palavra meio que como uma sentença para mim: você não dá conta não. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Depois de adulto que eu fui compreender que para tentar mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor que eu dava conta de fazer alguma coisa, eu fiz muito. Eu entrei no ativismo, eu queria mergulhar de cabeça na vida profissional, porque eu tinha que conquistar, porque o tempo todo eu queria provar para alguém que eu dava conta de fazer alguma coisa, que eu conseguia fazer, que eu tinha um pouquinho de dom e talento para ser relevante ou fazer alguma coisa que me desse notoriedade. E também pela questão financeira, né? E isso me chamou muita atenção, porque hoje eu refletindo, quantas pessoas eu passei por cima, eu menosprezei, eu feri o coração de pessoas desde a época da minha adolescência. Pessoas que talvez não compreendiam o que eu estava fazendo, e nem eu compreendia o que eu estava fazendo, mas para tentar provar que eu dava conta de fazer,
às vezes eu feri pessoas, eu sei que eu feri pessoas. Então, para você ver o tamanho do que é o peso da palavra de uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida e que, de repente, às vezes, sem intenção de ferir, sem intenção de machucar, mas fala algo que pode fazer um estrago na sua vida. E por causa disso, eu queria provar para minha família que eu dava conta. Então eu saí atropelando certas prioridades da minha vida. Então foi quando nós casamos e eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional. E tudo para mim era, eu preciso dar conta. Porque quem sou eu, uma pessoa criada na roça, trabalhar e chegar numa posição dentro de uma multinacional, então eu preciso galgar. E aí eu fui entrando e mergulhando nessa questão da vida profissional, da carreira, de querer crescer, de querer avançar, de ser promovido, em busca de um sucesso. E esse sucesso que foi chegando do ponto de vista financeiro, foi chegando do ponto de vista de oportunidades e experiências que eu nunca tinha vivido. Então, eu viajei para fora do país algumas vezes, eu sentava às mesas de relacionamento, de negócios, eram pessoas extremamente importantes no cenário nacional da área da saúde. Então, aquilo trouxe para mim um senso de, parece que eu venci, parece que eu estou alcançando sucesso. E eu olhava e eu não tinha ninguém da minha família para me mostrar, tá vendo? Eu dei conta, eu dou conta de fazer alguma coisa. Talvez eu não dou conta de tirar leite, mas eu dou conta de ser um bom profissional. Mas aquilo nunca preencheu meu coração, porque em troca disso eu deixei algumas prioridades para trás. Eu deixei a minha família de lado, deixei você, deixei as minhas filhas pequenas, porque eu viajava muito, porque eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta da responsabilidade que eu tinha assumido logo quando eu era pequeno. Eu era jovem, né? E isso foi minando um pouco o nosso casamento. Nós, quando tínhamos 4 para 5 anos, nós falávamos de casado, nós falávamos em separar praticamente o tempo todo. Eu me envolvi com esse mundo lá fora, me envolvi com outras pessoas e o nosso casamento ruiu. E entrou em frangalhos, né? E aí entrou o segundo ato de Deus na minha vida, né? Lá em 1987, eu considero que eu encontrei Jesus, mas ali por volta do ano de 1998, Jesus me encontrou numa situação, e eu estava numa situação muito adversa, porque nós estávamos dentro de um casamento que estava tentando recuperar, tentando achar um caminho. Você já estava na igreja, você já tinha se convertido a esse Deus, e eu não tinha tanto interesse de buscar, porque minha cabeça já estava em outro lugar. Mas até que nós começamos a participar de um curso de casais, né, que é o Casados para Sempre, da Fundação da Família, né, da Universidade da Família. E esse curso, né, gerou um episódio, uma história interessante, né, porque era um curso itinerante, porque a cada aula era na casa de alguém. E a 7ª aula, se eu não me engano, acho que foi a 7ª aula, que era a aula chamada Orando Juntos. Foi na nossa casa. E uma aula muito estranha, né? Para mim, porque como recebi aquele tanto de pessoas que falavam uma língua totalmente diferente da minha, e o nosso banheiro sem porta. Achei que você não ia tocar nesse assunto. Não, você mas tá me instigando a contar. Enfim, a casa toda ainda toda remendada, né, cheia de retalhos. Você lembra que uma vez um dos pastores, né, da igreja que eu congregava foi em casa e ficou preso dentro do banheiro? Pois é, aí você falou assim, olha, aí eu achei a solução, eu arranquei a porta, né, para nunca mais ficar preso, né? Mas aí quando falou, não, tem uma reunião e vai ter que ser nas casas, né, de vocês, eu já pensei logo na porta, aí eu já queria pintar a parede, aí uma pressão em cima de pressão. Foi uma pressão, né? Mas enfim, aquela aula foi marcante, por quê? Porque a aula falava sobre orar juntos, e aí nós nunca na nossa vida
desde quando nós namorávamos até aquela determinada data, nós nunca tínhamos orado juntos. É verdade. E aí quando todo mundo foi embora, e eu acho que nós falamos assim, não sei se foi eu que tive a iniciativa, se você, aí nós chegamos e comentamos, vamos praticar pela primeira vez aquilo que a gente está aprendendo aqui? E aí nós fomos, ajoelhamos no pé da nossa cama e a gente começou a orar. E algo maravilhoso aconteceu naquele dia, né? A gente sentiu uma presença de Deus assim tão extraordinária, e eu começava a falar com Deus, porque eu não falava tão bem, né? Não com era Deus, fluente, eu né? não era fluente na língua, né, celestial. E aí naquele momento, eu não sei porquê, não sei como, mas eu comecei a falar de todos os erros e todas as vezes que eu estava te traindo, que eu estava ferindo o seu coração. E ali eu me recordo porque eu falava, tá saindo da minha boca isso, mas eu não queria falar porque eu não podia falar, mas está saindo. E você falava amém, e de repente você parou de falar amém. Aí eu falei assim, Senhor, mas como assim? E eu percebi que eu falava do meu coração, mas algo tão poderoso me tomou naquele momento, e que logo depois eu vi você também chorando e falando amém, eu te perdoo, e você começou a passar as mãos nas minhas costas, eu te perdoo, eu estou vendo, eu quero um homem transformado, eu quero um casamento transformado. E ali nós vivemos talvez um dia extraordinário, com uma presença de Deus no nosso quarto como nós nunca vivemos. Experiência sobrenatural. Aquele dia, né? E ali, a partir desse episódio, nós começamos a viver uma vida de caminhada com esse Jesus de uma maneira diferente, porque eu compreendi muitas coisas da palavra de Deus. Começamos a ter uma vida muito ativa, porque aquilo que eu não tive lá no passado, de consolidação, de ter um lugar para congregar, de um lugar onde tinha irmãos para estar junto, para nos fortalecer um ao outro, ter comunhão, ter unidade, eu passei a ter. Então, eu comecei a ter um ativismo, porque logo depois nós fomos ser líder em treinamento do grupo de casais, depois foi líder de grupo, depois nós fomos mergulhar em outros cursos, então virou um ativismo muito grande. Educando filhos à maneira de Deus, veredas antigas, aí... Enfim, nós fomos limpar aprendendo, banheiro, né? Arrumar a cadeira, fazer de tudo um pouco. Né? É verdade, nós fomos aprendendo, né, muita coisa na caminhada com Cristo. Começamos a ver os milagres, né, os milagres na nossa vida, na nossa casa, as nossas filhas crescendo já dentro de um ambiente em que nós mudamos totalmente a nossa a língua que nós falávamos dentro de casa, qual que era os adjetivos. Então tudo aquilo que eu não tinha aprendido quando eu era jovem, eu comecei a aprender em Deus, né? E através do ambiente que vivia. Então, isso foi uma construção, né? Foi uma construção. Deixa eu só... Vamos voltar. Você quer contar aquela história de quando a gente foi numa igreja e você, ouvindo lá, né, o pregador, você falava assim, mas eu queria ver milagres. Foi logo quando... Foi antes da gente fazer o curso de casais. Foi antes, né? Porque você tinha um irmão, né, que ele estava na casa de recuperação, e os cultos dessa casa de recuperação aqui na cidade, porque essa casa de recuperação era fora da cidade, os cultos eram dia de sábado. Então dia de sábado a família poderia ir para poder ver a pessoa. E eu, muito tímido, porque eu praticamente nunca tinha entrado numa igreja, e sem saber muito, porque não era um ambiente muito familiar, né, para mim, né, era um ambiente meio estranho ainda. E estava aquele tanto de gente lá dentro do culto, e todos os recuperandos, os alunos da casa de recuperação, nas fileiras da frente. E eu fui lá para trás. E ali eu estava assim, começando, engatinhando na conversa com Deus. E aí aquele culto barulhento, aquele tanto de gente gritando e pulando, porque assim, era um mover assim, sobrenatural. Você é fruto do sonho de Deus, a igreja... E assim, não, tocava
um louvor daqueles hinos antigos, parece que a igreja, assim, não cabia dentro dela. Parece que o céu descia lá, né? Era uma manifestação e um poder. Só que eu, de uma maneira muito cética, olhava tudo aquilo e olhava e falava assim, o povo está querendo aparecer. Eu não gosto desse tipo de coisa. Pra que isso, né? Pra que isso? Você precisa de gritar para Deus ouvir, não. Você pode falar baixinho que Deus te escuta. E com aquele legalismo todo, né, vindo com aquela base religiosa que eu tinha. Mas aí eu falei com Deus um negócio muito interessante. Só eu e Deus. Eu falei assim, no íntimo. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor de fato está aqui mesmo, se o Senhor realmente quer a minha vida, quer que eu mude de vida, eu queria ver um milagre acontecendo. Sabe? Aquela coisa assim de ver um paralítico andar, de um cego enxergar, de um surdo escutar. E eu falei com Deus assim, é tipo uma prova de bobo, né? Porque assim, hoje eu entendo e compreendo isso, mas assim, foi naquilo que estava no meu coração naquele momento. E eu falei isso com Deus. Não deu menos de 1 minuto, a pessoa que estava lá na frente, o pregador, ele estava conversando uma coisa, a palavra estava por uma direção totalmente, estava para uma direção. E de repente ele parou e ele foi para uma outra direção totalmente diferente, falando o seguinte, ei, você que está aí perguntando para Deus que está querendo ver um milagre, olha aqui para frente. Olha para esses meninos que estão aqui na frente, que a sociedade despreza, que o mundo despreza, que muitos não tinham sequer mais uma esperança de vida. Olha aqui, esse daqui é o milagre de Deus, é a transformação do coração do homem. E eu olhava para um lado, olhava para outro, eu não falei isso para ninguém. E eu senti uma presença de Deus, algo tão diferente, porque eu vi que Deus falou comigo de uma maneira muito direta. Aquilo era para mim. E foi antes da nossa aula, né, que nós tivemos lá em casa, que eu contei agora há pouco, né? Então foram pequenas experiências com Deus, né? De Deus começar a trabalhar dentro do meu coração, a falar comigo de uma maneira mais direta, né? Mas então aí você estava compartilhando que você começou a voltar, né? Começou a voltar, teve aquele primeiro contato lá atrás, com 13 anos. Foi a primeira etapa, vamos dizer assim, né? Sim. E depois nessa situação específica no nosso casamento. E a partir daí, nós falamos né? Você comentou aí que a gente estava bastante ativo na obra, fazendo muita coisa, mas você considera que você estava alinhado mesmo, assim? Você estava com o seu coração em Deus? Como é que estava, assim, essa relação com Deus nessa época? Hoje eu consigo compreender que eu precisava ainda dar conta de alguma coisa. Parece que até do ponto de vista do relacionamento com Deus, eu tinha que provar para Deus que eu dava conta de fazer algo para Ele, com coisa que Ele estava querendo aquilo que eu fazia, as minhas obras, né? Ele estava querendo o meu coração. Mas por causa dessa palavra que eu tive lá atrás, eu fui percebendo o quanto que a minha vida foi assim deturpada, a minha visão de mundo, a minha visão das coisas eram deturpadas, porque tudo eu tinha que de alguma maneira apresentar uma performance, eu tinha que fazer algo para ser notado. E nessa caminhada com Cristo, por mais que eu tinha entendimento de tantas coisas, Deus foi encaixando tantas coisas dentro do meu coração, mas ainda a minha motivação era conquista, realizar, fazer. E em paralelo a tudo isso, eu estava na minha vida profissional também, buscando e galgando, assim, ascensão, crescimento. Então, nós fomos para o interior de São Paulo morar, depois voltamos para Minas. Eu tive que ir para São Paulo porque eu estava sendo promovido a cada instante, eu estava tendo oportunidades de promoção. E a vida, na minha carreira profissional, com uma ascensão muito grande, numa multinacional. Então, era a oportunidade que eu achava
que era a grande oportunidade para a minha vida. Muito sucesso, mas tinha sentido? Não tinha. E exatamente aí que foi o ponto da virada, porque eu acreditava que sucesso era algo que a gente ia trabalhando, desenvolvendo, fazendo para alcançar esse sucesso, para ter uma conquista material, para ter uma conquista de reconhecimento profissional. Para mim, alcançar o sucesso era quando eu tivesse, de repente, na declaração do meu imposto de renda, talvez posses, né? Uma estrutura e uma qualidade de vida que eu pudesse oferecer para minha família. Sucesso para mim era poder chegar nos lugares e as pessoas olharem e eu sentir, ali vai um cara que realmente rompeu, ele deu conta de fazer, ele conquistou. Mas sempre tinha um vazio, eu nunca alcançava esse chamado sucesso, porque parece que era uma escada sem fim. Porque quando você alcança um outro degrau, parece que existe um outro degrau que você precisa ir para ele. E a vida corporativa é assim, ela te leva para um caminho e que se você não prestar atenção, você só fica atrás desse sucesso. E o pior, você arruma argumentos plausíveis para justificar essa sua corrida atrás do sucesso. Poxa, afinal de contas é a oportunidade da minha vida, eu vou ganhar dinheiro, vou trazer algo consistente para minha casa, eu vou trazer algo financeiro que vai projetar as filhas, os filhos, enfim. São argumentos, de certa forma, até interessantes, mas a gente deixa aquilo que é prioritário para trás. E eu comecei a deixar, depois de tantos anos, caminhando com Jesus Cristo, sabendo quem que Ele era, mas eu fui deixando essa prioridade da casa do Senhor de lado para começar a dar prioridade para as coisas dessa carreira, do sucesso. E depois eu até aprendi que o sucesso, ele não vem antes do sentido. Até no dicionário, a palavra sucesso vem depois da palavra sentido. Por quê? Porque tudo na nossa vida precisa ter sentido. Alcançar sucesso sem sentido, tem um abismo aí no seu coração, tem um buraco que não vai se preencher, porque precisa existir um sentido. E eu deixei Deus novamente de lado, deixei a minha família de lado e tudo aquilo que fazia sentido para mim. Eu deixei de lado em busca desse chamado sucesso. Você considera que a sua vida espiritual ela estava avançando nesse tempo ou ela estava estagnada? Não, ela estava totalmente estagnada. E é interessante que, apesar de estagnada, mas eu tinha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu ouvia ele, né? Opa, não faz isso, evita isso. Então eu percebi alguns sinais de alertas pelo Espírito Santo de Deus, porque eu já tinha um pouco de entendimento, né, a respeito da palavra. Mas o que aconteceu é que, em prol desse sucesso e morando fora, vindo a cada 15 dias para a cidade, eu comecei a perceber alguns sinais perigosos que eu estava de novo entrando como eu entrei há anos atrás. Nessa questão da corrida desse mundo corporativo. E eu fui negligenciando alguns sinais. Sinais que o Espírito Santo de Deus estava mostrando claramente para a minha vida. E eu fui negligenciando. Eu falei assim, não, isso não vai dar problema não. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Até que um dia, infelizmente, eu fiz. Eu caí novamente. Eu tive um relacionamento com uma outra pessoa. E a coisa mais interessante, que é algo que serve de alerta, né? Para mim, a minha experiência foi, eu ouvi a voz do Espírito Santo o tempo todo. No dia que eu caí, eu parei de ouvir essa voz. Eu não ouvi mais essa voz. O que você ouvia? Eu ouvi acusações. Eu comecei a perceber o que eu tinha feito.
E eram acusações todos os dias, porque eu falava, poxa, como eu fui fazer isso de novo? Como eu fui cair de novo e na mesma área? E aquilo me angustiou. Só que, dessa vez, entrou um outro sentimento dentro do meu coração, chamado covardia. Porque, sabendo que eu tinha errado, e sabendo que eu tinha perdido a comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu percebi o seguinte: agora, como eu já estou na lama de novo, eu me lambuzei nessa sujeira, nessa podridão que é, eu vou fazer o seguinte: eu não quero voltar mais não, porque eu não sei se nem eu e principalmente a minha família vai ter a disposição de passar pelo processo tudo de novo. Processo de perdão, de reconciliação, de restauração, porque isso são feridas profundas que a gente deixa, né? E isso tem um preço, a gente paga um preço muito grande para esse processo de volta. E eu falei o seguinte: você quer saber? Eu não tenho coragem para fazer esse caminho todo de volta. Então, já que eu estou, vamos falar aqui, literalmente, né, ou fazendo uma analogia, já que eu abracei o capeta, então eu vou ficar com... Já que eu estou no inferno, eu vou abraçar o capeta, deixa né? Eu te ajudo na frase. Me ajuda na frase, né? Mas assim, foi algo assim ruim para mim, porque eu vivi tempos assim difíceis com a minha consciência, porque eram acusações assim diárias, né? E é engraçado, né? A gente está conversando aqui agora e tem eu estou ouvindo de você, eu conheço as histórias, mas ouvindo de você agora é muito rico, porque a gente sabe que aconteceu com você, mas você não é o único. Poderia ter sido comigo, poderia ter sido com as nossas filhas, e muitos que estão nos assistindo, isso pode ter acontecido, ou então, às vezes não aconteceu ainda, mas você já está ouvindo o Espírito Santo falando com você, te alertando, e você às vezes está negligenciando os sinais. E aí a gente sabe, né, que é algo que, se há uma lição para tirar disso, é que você foi negligenciando os sinais até que, depois que caiu, não tinha mais aquele conselho do Espírito, né, aquela voz do Espírito dizendo cuidado, a luzinha, né, acendendo. E então eu creio assim que é muito importante a gente conversar sobre isso. A gente já conversou sobre isso outras vezes, mas hoje a gente conversando aqui, como Deus faz as coisas, né? Como Ele cura, como Ele traz uma outra perspectiva para nós, poder estar falando disso aqui. A gente riu aqui porque houve cura. É verdade. Mas isso não significa que não foi muito dolorido. Não foi muito difícil. Foi difícil, todo o processo. E em alguns momentos a gente achava assim, tudo foi por água abaixo, morreu o amor, morreu a esperança, né? E eu amo ouvir quando você fala do seu caminho de volta, né? Depois... Porque aí começou, a história é longa, uma parte da nossa história, inclusive, está aqui no canal, a gente conta o testemunho, partes mais, detalhes, né? Alguns detalhes desse testemunho, você pode acessar, pode assistir, mas eu queria que você contasse, né, pra gente agora, partindo para o final dessa conversa, desse bate-papo, que você contasse para nós como é que foi o seu caminho de volta. Qual foi a experiência com Deus que te marcou, que você, quando você voltou, você falou, Deus, é o seguinte, e agora? Eu não quero cair de novo. É verdade. Né? Essa parte da história. É verdade. Nós reconciliamos, né? Eu voltei para Uberlândia, eu perdi o emprego, com todos os resultados possíveis que podia alcançar, e mesmo assim eu perdi. Hoje eu entendo que foi a mão de Deus me tirando daquele ambiente para que eu pudesse retornar para minha família e reconciliar. Então nós tivemos esse processo, né, de reconstrução, de perdão, de choro, muito choro durante muito tempo. Eu fui para a roça,
Eu fiquei morando lá na fazenda por Foi 2 anos. Aí eu fui tirar leite. Bastante leite. Aí eu fui tirar leite, É verdade, né? olha Aí só. olha só como são as coisas. Aí depois que eu perdi o emprego, eu peguei todas as economias e coloquei tudo na atividade do leite. Por quê? Porque agora eu tenho que provar que eu vou dar conta de tirar leite, né? E eu tirava muito leite por dia, né? Mas não valeu. Você tirou uma época, você tirou na mão, mas depois você comprou uma ordenhadeira. Não ficou mais pode. fácil, Tinha né? que ter sido só na mão. Mas para você ver quando a gente está com o propósito, com o coração errado, né? Eu quebrei, né? Nós quebramos, né? Com o leite, com a atividade do leite. Era o projeto certo na hora errada e com pouca experiência, né? Mas até nisso foi quando nós quebramos que Deus falou: agora você quer parar? Você quer entregar essa área da sua vida nas minhas mãos? Porque você está tentando provar para todo mundo o tempo todo que você dá conta. Deixa eu te falar, deixa eu assumir essa área da sua vida. Você não precisa dar conta de todas as coisas. Você não precisa de ficar provando para as pessoas que pode, porque vai ter coisas que eu coloquei como dons e talentos na sua mão, na sua vida. E tem outras que você vai precisar de outras pessoas para poder fazer. Porque é o corpo. Cada um tem um dom, cada um tem um talento que se junta. E juntos se transformam numa unidade maravilhosa, né? E Deus foi ministrando muito ao meu coração nesse sentido. Então, essa parte do dar conta, Deus já tratou no meu coração. E hoje eu não preciso provar nada para ninguém, né? Muito pelo contrário, eu sei a minha incapacidade, a minha falta de capacidade mesmo de realizar tantas coisas, que quando eu realizo, eu sei que é o Senhor. É Ele quem faz, é Ele que pode, é Ele que tudo pode. Eu nada tenho, nada dou conta de fazer, nada mereço. E Ele vem suprindo todas as lacunas daquilo que eu não dou conta. É dele, é por Ele, para Ele, né? E nesse processo de retomada, desse processo todo que nós vivemos, eu comecei a fazer, sabe, periodicamente uma pergunta para Deus, né? Por que eu errei, Senhor, na mesma coisa? Por que eu errei na mesma coisa? E aí teve um dia que eu estava fazendo uma leitura da Bíblia, e aí o Senhor, eu pedi, né? Falei assim, eu acho que eu vou ler um outro livro. Aí eu senti o Espírito Santo de Deus falando, leia João 14. Eu achei aquilo estranho, porque se foi muito direto assim, eu falei, não, mas João 14, eu entendi da parte, o Espírito Santo de Deus está me falando, João 14, opa, então vamos ler. E eu li, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aí, de repente, no dia seguinte, eu falei assim, agora deve ser João 15. Na hora que eu comecei a abrir o João 15, eu falei assim, não, é João 14. E nisso, nessa história, para Deus trazer a resposta para aquela pergunta que eu tive, Ele me colocou lendo João 14 por mais de um mês. Eu lembro que eu perguntava, amor, o que você está lendo hoje? João 14. Eu falei, gente, mas a Bíblia é tão grande, tem tantos outros textos. Mas por incrível que pareça, Ele fez eu ter uma imersão de João 14. E aquilo mudou a minha história. E eu considero o terceiro ato de Deus na minha vida. Porque aos 13 anos eu conheci um Jesus histórico. Logo que nós casamos, lá no ano de 98, eu comecei a caminhar com Jesus Cristo. E eu vi as revelações, os milagres, as coisas acontecendo. Mas nada disso foi o suficiente para que eu pudesse deixar de cair novamente. Porque eu estava sujeito ao pecado, assim como Pedro. Pedro, ele teve a revelação de que ele era o Cristo, mas ele negou Jesus 3 vezes logo depois. Porque só caminhar não era suficiente. Mas aí, de repente, a gente entra para mergulhar em João 14 e percebe que o Espírito Santo resolveu morar dentro da gente, dentro de nós. É lindo isso, né? Eu amo quando você fala isso. E quando em João 14 Deus falou isso e trouxe essa revelação para mim, eu pensei, como pode alguém que carrega o Espírito Santo de Deus errar em coisas tão banais? E eu passei a ter nojo do pecado. Aquilo que às vezes me atraía, hoje me afugenta. Então, eu não quero viver no limite. Aonde que eu posso? Eu vejo muito jovem fazer, não, mas até onde que eu posso? Eu posso isso, eu posso aquilo. Gente, na verdade, eu não tenho que brincar na beira do penhasco, do abismo. Eu tenho que ficar longe dele. Porque
a promessa do Senhor é muito maior do que isso. E aí eu entrei nesse processo de conhecer a Deus de uma maneira tão íntima, tão profunda, e é um lugar em Deus que transforma de fato a vida da gente. A gente deixa de ficar melhorando de forma assim esporádica. Melhorei, não, vou na igreja, não vou na igreja, o que eu vou fazer, vou ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia, não. Você passa a ter uma transformação quando você tem a plena revelação de que Cristo optou por morar dentro de você. Amém. Né? Então, essa foi a grande resposta que ele deu para a minha vida. E houve realmente uma transformação. Por isso que eu falo que a minha conversão foi um processo. E até dentro desse processo, Deus nos presenteou com um curso, né, que a gente tem dado, que é o curso chamado O Caminho da Maturidade. Não que a gente já tenha alcançado, mas a gente prossegue em crescer, em alcançar, e naquilo que a gente já alcançou, a gente procura andar naquilo que a gente alcançou, né? E foi fruto desse processo de entender que para muitas pessoas a conversão é um processo. Não é algo, porque eu ficava na minha cabeça assim, poxa, por que algumas pessoas falam que aceitou Jesus Cristo? Nossa, a vida da pessoa virou assim. Foi algo fenomenal, a pessoa começou a falar em línguas, teve tanta coisa, uma experiência. E para mim não foi assim, foi uma trajetória. Então eu entendo que tantas pessoas também vivem nesse processo e que precisa se encaixar, precisa entender como funcionam essas etapas de revelação de Cristo, né? Aproveita então para dar um conselho, né, para essas pessoas, uma mensagem, né, uma palavra aí para quem está nos ouvindo e está aí às vezes estagnado na vida cristã, parou de crescer, está desanimado, está sem esperança, precisando, né? É verdade. Eu falaria com uma palavra simples de Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Ele fala o seguinte: não apagueis o Espírito. E isso é fantástico, porque está nas nossas mãos não apagar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Porque se nós apagarmos ele, se a gente começar a negligenciar algumas coisas, alguns sinais, uma conversa diária com ele, um relacionamento profundo, procurar se aprofundar em coisas maiores que ele quer levar a gente acaba apagando ele, como eu apaguei lá atrás. Então, para que a gente não venha apagar e viver uma vida morna, uma vida rasa, nós precisamos deixar ele aceso o tempo todo. Não apagueis o Espírito. É algo profundo e que pode manter a sua chama acesa, brilhando, ardendo dentro do seu coração e contagiando outras pessoas também. Por esse Cristo que nos amou de uma maneira tão especial, ele poderia morar em qualquer lugar desse universo. Ele resolveu morar dentro de mim, dentro de você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e tem transformado as nossas vidas dia após dia, né? É verdade. Muito obrigado, que conversa, hein? Que delícia, muito bom ter você aqui. Eu quero te fazer um agradecimento especial nessa hora, porque começou a arder essa questão do podcast no meu coração, mas se você é aquela pessoa que viabilizou tudo, não só investindo, mas também sonhando junto e fazendo estar maior do que poderia estar no começo, né? Porque nós estamos começando aqui esse projeto, mas eu vi você abraçando de uma forma que eu falei, gente, olha aí, olha como é bom ter alguém para sonhar junto com a gente, né? Então, muito obrigada pela sua disposição. Hoje eu vejo um homem transformado, um homem cheio da presença de Deus, um homem que não descansou enquanto Deus não respondeu, né? Amém. Porque eu vi a sua luta, eu vi a sua busca na volta, a forma como você voltou e a forma como você lidou com tudo, dizendo... Muitas vezes eu lembro de ouvir, é preferível morrer, é preferível não estar mais aqui do que passar por tudo de novo, fazer você passar, fazer as nossas filhas passar por tudo isso. Então, assim, eu vi um arrependimento genuíno. Você é um homem de Deus, um homem que eu amo, que eu aprendi a amar dia após dia, e um homem de Deus, sensível à voz do Senhor. Amém. Você é muito mais hoje do que eu poderia imaginar. Eu sonhava com um marido, sonhava com uma família, mas você é muito mais
do que eu podia imaginar ter como marido, como pai, né? A gente vai outro podcast, gente, de 1h30, se a gente for falar da paternidade do Fernando. Mas eu sei qual que é o segredo disso, sabe por quê? É porque Deus dá conta. Eu não, e você mas é uma ele deu conta. pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito capaz, sim. Amém. Desde sempre, desde novo, eu vejo isso em você, com muito potencial, mas deixou uma mentira, né? Tomar conta aí. Então, graças a Deus que a verdade chegou. Amém. Gente, que conversa, né? Muito obrigada você que ficou com a gente até agora, aqui ouvindo essa conversa, ouvindo esse bate-papo. Vai lá, gente, comenta, fala pra gente o que você achou desse podcast, segue, se inscreve, enfim, tudo aí que você sabe que você já tem que fazer, porque tá certo? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um abraço, até o próximo podcast. Deus abençoe.